senhor tem alguma coisa a falar? O programa da família brasileira? Ontem eu derrapei. Derrapou não, o senhor capotou o carro. Derrapei. Você entrou de frente numa árvore. Por isso quero, você em casa aí, eu peço desculpas a vocês. Ontem eu dei O que você falou, Pascoal? Não posso falar, mas Você falou. Fui pego de surpresa aqui. Você dormiu essa madrugada? Você deitou? Não, tranquilo. Consciência tranquila? Tranquilo. Depois que você falou? Tranquilo porque... Parecia a menina do bambu pro Silvio Santos. Pedir perdão faz parte do ser humano. Eu fui mal, errei, fui mal. Mas o que foi de tão grave? Eu não estava o que aqui aconteceu? ontem. Qual foi? Ele falou Graça, eu não cacete. vi. Não, mas ele falou Ia mesmo? ter uma reunião? Falou. Ia ter uma reunião no São Paulo envolvendo os torcedores do São Tem Paulo. o replay, porque o Flavinho não viu. Isso estava me irritando muito, porque eu acho que o torcedor não tem que dar palpite na vida Claro, de clube. coisa ridícula, Isso já estava me tal. irritando. Espero que E o vocês São tenham Paulo dito ainda, isso, que foi o São Paulo ainda, né, por incrível incompetência que tenha, porque o São Abriu Paulo... os portões, deixou O tudo São Paulo, liberado. na verdade, o São Paulo só Mas é verdade que foi o Raí que foi mediador? Foi. Olá, Foi. Pascoal, no GC lá, bonito. Aí sim, só o seguinte, foi o Raí que foi o Arrependimento e mediador. emoção. Olá, Só que tem o Pascoal. seguinte, Flávio, eles ainda colocaram lá no site do São Paulo que o Raí não foi o mediador. Eles mentem pra eles mesmos. O Raí tava no Rio. Eu vi ele no Instagram. Ele tava lá na veio reunião. fazer um evento aqui do Depois Gol do ele Grêmio. veio, Raí, às 11 Raí da é manhã cacete, ele estava lá. ele falou, Depois Raí ele é veio pra cacete. cá. E você falou isso, Raí? Falou. Cacete. Não, Falou, aí cacete. eles me atarantaram tanto Ah, que nós. eu derrapei. Nós. A Tarantino. Tarantino, Tarantino, agora deixa eu falar um negócio pra você. Pulp Fiction. Corinthians empatou ontem com o Racing 1 a 1. O primeiro tempo do Corinthians jogou muita bola. Foi bem, Muito. normal. Mas fez 8 gols. Não, não é Foi espetacular. Jogou uma bola que Você você assistiu Criou o jogo? chances para. Não, pra quem ouve você falando, acho O que primeiro, 8-0. o primeiro tempo do Corinthians, o Corinthians teve uma atuação Brilhante. perfeita. Uma atuação boa. O segundo tempo Voltou do Corinthians ao normal. foi uma coisa bizarra. O segundo tempo do Corinthians foi o segundo turno do Corinthians no campeonato. O primeiro tempo foi o primeiro turno do Corinthians no campeonato. Pegou um adversário muito trancado, muito fechado, com uma linha de 3 zagueiros, com 2 volantes postados na frente da zaga. E, além do que, os 2 laterais quase que não subiram. O Corinthians teve dificuldades e soube superar as dificuldades. O garoto Marcial fez um bom jogo, meu senhor. A jogada do primeiro gol foi dele, né, Fez um Pascoal? bom jogo. Dele e do Romero. Isso, o Marcial fez um bom jogo. O time do Corinthians fez 1 a 0 e eu imaginava o gol do Corinthians. Pedido! Opa! Onde? Ó, é só mostrar, é só mostrar. Se você tirar o Jô da jogada, o goleiro vai na bola. O goleiro só Meu não Deus. vai na bola porque ele não sabe se o Jô Não, vem vindo vai por dentro. interferir. Não, ele senhor. não- O Jô está impedido e ele interfere na jogada. Ele mexe com a ação do goleiro. O goleiro não reage como ele normalmente reagiria. É sério? se o... Não, tô falando sério. Sormani. Claro que tô. Claro que tô. Sormani, mas aí não tem aquela recomendação nova Não, da não, FIFA não, não. do jogador tocar na bola para caracterizar o impedimento? Se ele interferiu na ação do goleiro, se o goleiro deixou de ir na bola, porque ele não sabia se o Jô ia tocar na bola ou não, ele participa do lance. Portanto, esse gol foi irregular. Eu não vou discutir com o Irregular. árbitro que tem 3 Copas do Mundo, que é o Carlos Eugênio Simon, que estava na transmissão ontem e disse que o gol do Jô foi legal. Ele disse que o Jô, Gol do Jô não, inclusive... o gol não foi nem do Jô. Não, a participação O do gol foi Jô do no Maicon. gol. O gol foi do Maicon e a participação do Jô no gol. O Jô, em momento algum, ele esboça que ele vai na bola. Em momento algum, ele faz corta-luz para que o goleiro não veja a bola. Eu Ele não vi dessa recolhe a maneira. perna, Eu não para vi dessa justamente o árbitro entender que ele não participa Ele do está- lance. é só olhar o Opinião goleiro, de mano. um árbitro, Quer mas, ver, ó? Sormani, Mano. foi um toque que matou o Mano, goleiro, independente do não Jô. foi. Independente Toque do desse Jô. não mata goleiro. Gente, eu não vou discutir aqui com o Simon. O Simon, ele apitou 3 Copas do Mundo. Ok, Ponto. mas nós apitamos, mas também sabemos futebol. O goleiro, ele não reage. Nem o ele jogador fica reage, estático. porque ele matou Pois o- é, mas Benja, Sormani, ele matou o goleiro com o Não, toque. senhor. Como não, não? senhor. Não, senhor. Se você tirar o Jô, veja o goleiro, ele ameaça de ir pra jogador esquerda. imagina. Ele ameaça de ir pra jogada. Ah lá, tá vendo? tem um Ele não jogador sabe o na que linha faz. É que Ele o- tá- pra mim, ele tá de tem um costas. jogador na Não, linha. não. Na minha visão, ele não participa. Ele ameaça de ir pra um lado, depois Ele ele até- vai pro Nem o outro. goleiro reclama. Meu Deus. Ele até recolhe. Ele está, porque o goleiro não sabia que o Jô estava impedido. Como não? Pra- Ó, gente, da onde ele levanta a mão de maneira instantânea. de onde está o Jô? O goleiro não consegue precisar se ele está impedido ou não. Jogador de Na futebol, minha ele visão, não- estava impedido. Bom, eu Na minha respeito. opinião, estava impedido. Eu puder, respeito, pera um mas eu pouquinho, discordo mas, completamente. se puder o congelar- jogador de maneira na hora do chute. instantânea e instintiva, ele quando sofre o gol, o goleiro, o zagueiro, o lateral, já levanta a mão, independente de Congela saber se na o hora cara do tá impedido chute, ou espera não. um pouquinho, Ele espera um tenta pouquinho. pressionar o árbitro. O Maicon, quando ele chuta, ele mata o goleiro, tá na cara que ele mata. O Ele Jô, em só não momento estaria algum, impedido, ele faz qualquer tipo mano. de dimensão de que ele iria na bola. Mano, ele tira a só, pé, gente. só não estaria impedido, ou não, né? Se de fato ele estiver na mesma linha do último de zagueiro. azul. Aí sim. Mas que ele interfere na jogada, ele parada. Não, o interfere. Jô, ele tá um pouco à Bate na frente. bola.
O Jô ele tá um pouco à frente. Então, pra mim, na minha visão, esse gol foi regular. Produção, Congela aí agora no chute, ó. Pimba. Produção, pera, gente, um por vez. Produção, dá pra fazer o lance em slow e dar uma paradinha aí pro Pascoal ver? Porque nesse universo aí do planeta, que são alguns bilhões, o único cara que viu o gol impedido do Corinthians foi o Sormani. Deixa eu ver. Na hora do chute, nós temos que ver naquela câmera lateral, na câmera lateral. De cima, Essa câmera frontal, aliás, a imagem precisa congelar, precisa parar o lance. Sensacional, hein? Que patrocínio que esse Corinthians tá vindo Qual que é a população do mundo hoje, Flavinho? Agora, é do próprio clube. a hora que ele vai bater na bola, agora. 7 bi. Tá impedido. O Jô tá um pouco à frente. Tá impedido. Mas Tá repare, ô Pascoal, tá, o Jô, em momento algum, ele faz menção de que ele vai na bola. Deixa eu ver. Ele tira, inclusive, o pé da frente. Gente, não Isso é evidente, não tem polêmica onde não tem, gente. Na minha opinião, se você olhar não para o Jô, para o goleiro, você vê que ele hesita. Ô, Facincani. Exatamente porque o Jô tira o Jô interfere. Isso é uma polêmica que já nasceu morta. Pois é. Por que o Corinthians despencou no segundo tempo? Bom, o Corinthians no segundo tempo, pra mim, ele se acomodou no resultado e principalmente porque ele fez um primeiro tempo muito bom e achou que essa seria a toada do segundo tempo, que naturalmente o segundo gol sairia. Pra mim, o Corinthians, ele se acomodou de novo no excesso de confiança. O Romero perdeu aquele cara a cara logo no comecinho. Então, Romero, Rodriguinho. Em alguns momentos dessa sequência negativa do Corinthians, segundo turno e agora esse jogo da Sul-Americana, o excesso de confiança de que em algum momento o Corinthians faria o gol fez muito mal à equipe. Tanto é que ela toma o gol nesses jogos e se desespera, porque o Corinthians sempre se acostumou a sair da frente e não atrás do resultado. E agora o Corinthians tem tido a grande dificuldade de buscar o resultado. E no jogo de ontem foi a inversão. O Corinthians faz o gol, só que ele se acomoda. Bom, o Racing não é um time que talvez ofereça tanto perigo. Primeiro tempo foi praticamente o Racing não vai sair, é isso mesmo. O Racing não vai sair, então eu vou na minha, vou fazer o gol que eu quero e acabou se complicando. Aí o Lisandro Lopes pegou aquele chute de fora da área e o Trivério pegou a bola dentro da pequena área. O Corinthians começa a preocupar, Sormani? Ou ainda é cedo? Olha, Benjo. Olha, Benjo. Eu acho que começa a preocupar, porque o que aconteceu ontem depois do jogo, a manifestação da torcida gritando no estádio, brasileiro virou obrigação. Foi isso que eles gritaram, né? Foi. Até agora... É obrigação. É obrigação. Até agora, isso não tinha acontecido. A torcida estava de manada com o Corinthians. Caminhava de mão dada com o time. E quando você passa a ter a pressão da arquibancada e a pressão natural da mídia, porque a mídia pressiona também. Com perguntas, escuta, tá caindo? É viés de baixo? O que tá acontecendo? Por que não mantém o nível? Não perdia para ninguém, agora não consegue ganhar de ninguém. É pressão, velho. Não é pressão da mídia, é pressão da torcida e a pressão dos próprios jogadores. O cara também se sente pressionado. Caramba, não tá dando certo. O que eu fazia no primeiro turno e no primeiro semestre que dava certo, agora não dá mais. Mas o Corinthians, por que o Corinthians se acomoda? Então, ontem nós discutimos... O Flavinho tá zoando, o Corinthians fez 5-0 no primeiro turno. Não, mas quem viu o jogo, o Corinthians jogou muita bola, ou não jogou? Sim, mas esse foi logo de cara. Mas no segundo tempo, o Racing se reposicionou em campo e anulou os principais jogadas do Corinthians. Quer dizer, o Corinthians não tá jogando sozinho. Ainda mudou o goleiro, hein? Ainda trocou o goleiro, hein? Que o goleiro se machucou e deu reserva. Tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte... E o Cássio fez pelo menos 3 defesas legais. O Corinthians não jogou sozinho, tinha um time do outro lado. Os caras foram no vestiário e o treinador, os jogadores... Escuta, gente, é o seguinte, desse jeito nós vamos tomar um saco aqui. Daria o Coca, o treinador. Mas o Corinthians ele foi presa fácil, Sormani. O Corinthians no segundo tempo ele esboçou alguma reação que pudesse parar o Racing. O Corinthians do segundo tempo é o Corinthians do segundo turno, mano. Ele mostrou, desde o primeiro minuto do segundo tempo, que ele poderia tomar o gol de empate até o gol de virada, o gol da virada. O Corinthians ele foi uma presa fácil. O Corinthians ele não esboçou uma reação, Pascoal. Porque o natural, quando você toma uma pressão, beleza, tomei o gol, vou pra cima do adversário. O time do Corinthians foi apático, o time do Corinthians foi submisso. E esse desempenho que o Corinthians vem tendo nas últimas rodadas, tanto do Campeonato Brasileiro como esse jogo da Sul-Americana, é preocupante sim. É preocupante sim. Da mesma forma que o Corinthians dormiu no resultado ontem, o Corinthians ele tem dormido no Campeonato Brasileiro, iludido com uma vantagem de 7 pontos, que pode cair para 4 e depois pode cair para 1. Então, se a distância diminuir de forma brusca, imagina a pressão. Se eles acham que eles estão com pressão agora, com 7 pontos de vantagem, imagina se essa pressão cair para 4 pontos. Ô, Flavinho, e depois, posteriormente, cair para 1. Ô, Flavinho, não sei. O Vinícius não cai, não é por causa do Não pode dar não é por causa do Corinthians. O Santos, por exemplo, vai jogar, desculpa mesmo, vai jogar contra o Botafogo sábado aqui no Rio de Janeiro. Vai jogar contra quem? Botafogo, campeão.
desde 1907. Vai jogar com time misto ou reserva. O Grêmio vai fazer a mesma coisa, porque tem um jogo da volta contra o Botafogo. E quem dirá que o Botafogo não fará o mesmo? Então... E se faz numa dessa, time misto com time misto vence o Botafogo? Sim, mas e se? Se joga completo, é diferente. E tem jogador. Então eu acho que o que também vai ajudar o Corinthians a ser campeão é o fato de que os outros times que são mais próximos do Corinthians, eles meio que abriram mão do Campeonato Brasileiro, em função da Libertadores. Tem hora que você fala assim, Tá longe, mas não tá. Pô, tô começando a gostar da brincadeira. O Vinícius Henrique de Marília, pergunto pra você, Flavinho, o que falta para o Corinthians no momento é seriedade ou vontade de ser mais do que a quarta força novamente? Não, eu não acho que falta seriedade. Eu acho que o Corinthians chegou no limite dele, talvez um pouco antes do que devesse. O Corinthians, ele teve o pico de desempenho dele no Campeonato Brasileiro, no ano, na verdade, na metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando deu aquela estilingada, teve uma sequência ganhou de 6 4 vitórias, e depois 5, é isso? 4 e 6. 4 e 6, ou 5 e 6, alguma coisa assim. Que era algo absolutamente inesperado e o Corinthians conseguiu aí abrir. Lá tá errado. Brasileiro é obrigação, não é virou, porque se for botar virou, não rima, não cabe. Brasileiro virou obrigação, não. Brasileiro é obrigação. Brasileiro é obrigação. Você me interrompeu pra isso. Você me interrompeu pra isso. Porque senão fica estranho. O pessoal, quem tá em casa lendo, faz a musiquinha na cabeça, você não sabe, entendeu? Eu também tô fazendo aqui a musiquinha, não tô... Não tá... Aí eu acho que o Corinthians chegou primeiro, chegou no limite por ter um elenco enxuto, reduzido. Ele chegou no auge dele mais cedo do que o normal. E os outros times aprenderam a lidar com o Corinthians de uma forma um pouco mais eficiente. A gente viu isso principalmente com o Atlético. É o Jamanta. É o Jamanta emagreceu. Quem é Jamanta? É o Jamanta, esse aí. Jamanta era famoso no Pacaembu, ele faz camisetas, faz faixas. É o Jamanta mesmo, ele tá diferente. É o Jamanta. Ele fez redução de estômago? Não sei, eu sei que ele ficou desse tamanho aí. Era o Jamanta, agora tá um... É o Jamanta, a cara é dele, ó. É ele mesmo? É o Jamanta. Olha lá, estou pedindo para voltar a jogar com uma quarta força. A pergunta é do nosso amigo de Outra coisa que deu para perceber. Eu falava, nego debochava em mim. O público abaixo do esperado. Você voltou atrás do que você disse? Você mesmo voltou atrás do que você disse? Eu não, eu nunca voltei atrás. Eu só não vai acabar de falar? Eu só falei que naquele momento era a quarta força. Com o passar do tempo, o Corinthians passou a jogar no futebol e deixou de ser a quarta força. Quando o ano começou, o Corinthians era, sim senhor, a quarta força. Não sou eu que estou falando, o Carille disse. Virou a primeira. Virou a primeira. E o torcedor disse agora. E o torcedor agora, você vê, o torcedor já está desconfiado. Ontem o público foi de 25 mil pessoas, não é isso? 25.700. E outra coisa que hoje, não sei se a gente vai falar do assunto, o Corinthians hoje acordou com mais uma cobrança, né? Uma cobrança de 13 milhões da Receita Federal. O Corinthians está pedindo antecipação da verba do Campeonato Paulista de 2018, está pedindo... Mas quem não deve para a Receita que atire a primeira pedra, tá de brincadeira. Pedindo arrego para a Federação Paulista. Que vergonha, hein? Vergonha por quê? Porque é vergonha, não tem dinheiro para pagar ninguém, rapaz. Vergonha é seu time, que também tá despencando, tá na Série D, não tem dinheiro também da mesma forma. O Corinthians ainda tem crédito, o Corinthians ele tem receita. O assunto aqui agora, mano, é o Corinthians. É o time que ganha. Não, a gente pode fazer a direção. É o time que tem um faturamento entre os grandes... Os três maiores faturamentos do Brasil é do Corinthians, não tem cabimento, gente. Continua inacreditável. Jogando sem patrocínio. A cada dia que passa, estoura uma notícia dessa. Tá devendo pra Receita, tá devendo pra Floricultura, tá devendo pro padeiro, tá devendo pro empresário, tá devendo pro banco, tá devendo pra jogador, tá devendo... Gente, não, os salários estão em dia. Os salários do elenco estão em dia. Premiação. Mas salário. Mas mano, ok, pelo menos alguma coisa tem que estar em dia. Nesse caso, a prioridade é essa. Não, o Corinthians, a instituição como o Corinthians, o dinheiro que o Corinthians faz, pelo amor de Deus. Eu concordo, senhor. Pelo amor de Deus. Eu concordo. A diretoria do Corinthians, ela pisou no tomate? Pisou. Um time que tem a arrecadação que o Corinthians tem, ele não poderia, em momento algum, dever o que deve. Exato, é o que nós estamos falando. Mas, por exemplo, se tivesse aceitado... Os salários, Flavinho, os salários do elenco, que é o importante, não em dia. É o importante pro elenco. Tudo é importante. Agora, pra quem é credor, é o mais importante. Vê se o cara que precisa receber... Vê se o cara da floricultura lá que precisa receber uns cobres lá, acha que é importante. Tá defendendo o calote seletivo? Tem o cara do gesso. O cara do gesso. O cara da serpentina e da espuma, lembra? Do carnaval. Do carnaval não recebeu. Outra coisa. Antes faltar o pão na casa do padeiro do que na tua. Você tem que pagar pra fazer. Só que se tivesse colocado Pascoal, ontem,
torcedor do Corinthians saiu preocupado, né? Já começa uma dúvida. E eu vou falar, Mas para domingo, 31 mil já, ponto viu? de interrogação, uma dúvida. O time do Corinthians ontem, no segundo tempo, repito, na minha opinião, foi horroroso. O time do Corinthians foi horroroso. E aí? E agora pega o Vasco domingo pelo Brasileirão, que a torcida está falando que é obrigação. E agora, Pascoal? Eu vou falar para vocês, esse era o meu temor. Por quê, Pascoal? Você é dirigente do clube? Não, eu sou como analista, né? Era o meu temor. Que o Corinthians começasse a ter a pressão da torcida. O Corinthians não tinha a pressão da torcida já há um bom tempo. Há muito tempo. E o torcedor do Corinthians não vai ao Corinthians durante o jogo. Esse é o verdadeiro torcedor do Corinthians. Agora, depois do jogo, ele cobrou. Por quê? Porque tá vendo que o time do Corinthians não tá virando, não tá rodando. O time do Corinthians, o segundo tempo do time do Corinthians é o time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E se jogar como jogou o segundo tempo da partida contra o Racing, vai sofrer com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai jogar na tática do chaveiro, tudo trancado, e vão jogar a chave fora, e aí para passar vai ser aquele perrengue. Foi assim que o Vasco jogou contra o Grêmio e conseguiu ganhar em casa. E vai jogar da mesma forma contra o Corinthians. Se o Corinthians repetir os erros que vem repetindo no Campeonato Brasileiro e no segundo tempo da partida contra o Racing, eu vou dizer para você, a torcida pode até ficar mais tensa do que já está. A gente vai mudar de assunto já. Hoje o programa termina um pouco mais cedo, porque a gente tem jogo da Europa ali, da Liga Europa, então a gente termina mais cedo. Precisamos acelerar um pouco. Tem uma pergunta aqui do Twitter para encerrar o assunto do Corinthians, para cada um responder de uma forma mais rápida. O Fabinho Puma fala aqui, olha, gostaria de saber se a mesa ainda é unânime sobre o assunto Corinthians campeão 2017 depois dos últimos jogos. Facincani, o Corinthians será o campeão brasileiro 2017 depois desses jogos aí? Será, mas a vantagem não será tão larga. Vai sofrer mais, mas será Flavinho. campeão. Eu já não afirmo com tanta convicção. É uma boia de oceano. Bom, torço muito para que não seja. Não, mas falando sério. Não, sério. Não, eu não vejo mais, não afirmo mais com tanta convicção. A diferença ainda é de 7 pontos, mas o futebol do Corinthians nos últimos jogos é muito ruim. Esse comentário a faxineira do Sormani faz. Ótimo. Sormani, o Corinthians será o campeão brasileiro 2017 ainda para você? Vai ganhar muito mais pela desistência, desinteresse dos competidores, né, do Corinthians, do que pelo futebol que o Corinthians está jogando. Se Grêmio, Santos, Palmeiras, Flamengo jogasse com a atenção devida ao Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians corria o risco de não ganhar. Mas eu acho que em função disso, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, etc e tal, os times abriram mão do Campeonato Brasileiro e em função disso eu acho que o Corinthians ganha o campeonato. Pascoal, o Corinthians será o campeão brasileiro? Vai ser e apertado, mas o Corinthians tem condições de ainda mantenho a minha posição do Corinthians campeão. Meu menino, o Corinthians vai ser campeão brasileiro? Será. Será campeão brasileiro no término do ano e o Flavinho vai ter que engolir. Engolir a Tá seco, nervoso, hein? inclusive. Você tá nervoso, você não Não, larga você esse tá microfone, contra o Flávio. calma. Olha, o Marcos Vinícius mandou falar pro Mano, ó. Tá mole aqui, ó. Pelo amor de Deus, meu, diz aí que o Vasco vai ser atropelado porque tá dando certo. E Não, pra não quem acho. você fala, tá dando tudo ao contrário. Não, pelo contrário. Tanto é que eu fui o único que disse que o Vasco venceria o Grêmio e vocês ficaram com cara de Tava tacho. torcendo, Vamos- medo do Grêmio desgraçado. Vamos, Mais um pra nós, ele falou. vamos ver quem tá mandando o